Estamos ao vivo agora no Instagram, também estamos ao vivo agora no Facebook. E aonde que você vai achar isso? Eu, Janice Leite, é o nome das minhas redes. Aí você vai estar lá, tu vai conseguir acompanhar, conseguir visualizar. E lá no YouTube nós vamos subir esse vídeo depois. A gente sempre sobe depois. Olha só, já entrou o pastor Ricardo, que ele já entrou para me ajudar. De longe, mesmo distante, ele está sempre me ajudando. Então, quero dar um salve aqui, um abraço caloroso a quem está ao vivo, quem vai assistir depois pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Nós estamos transmitindo esse programa, né? Pela Rádio Belém FM, é uma rádio FM, e você pode baixar essa rádio também no seu celular, no seu computador. Tem um link na bio, aqui na minha bio do Instagram, que tem um endereço para você baixar o aplicativo da Rádio Belém FM. É um aplicativo para Android e para iOS ou no meu computador é um linkzinho. Você coloca um link que qualquer um consegue acessar, não precisa, né, ter muito conhecimento. Basta clicar lá e vai funcionar. E aí você vai acompanhar, né? Imagina, a gente já faz 20 minutos que estamos na rádio, já demos os recados, já falamos que vamos ter uma conferência, já convidamos todo mundo para o pastor pro programa do pastor Ricardo, né? Tá aqui o pastor Ricardo dizendo, olha, um ótimo e abençoado dia a todos que estão acompanhando esse programa. Amém, pastor, amém. Tá mandando um recadinho. Quem quer mandar recadinho, por enquanto vamos fazer pelo Instagram. Depois que eu me adaptar bem com os botõezinhos aqui, para eu não errar com vocês, aqui nós vamos colocar no WhatsApp. Às vezes o nosso WhatsApp, ele não manda tudo aqui, ele não carrega na hora, sabe? E aí me deixa atrapalhada, então eu fico um pouco confusa. Então me perdoem, amados, se eu não tenho tudo aquilo que eu preciso ter aqui para começar do jeito que tem que ser. Então lá no Instagram temos como mandar recadinhos. Ele acabou de mandar um recadinho, mandou um salve para todo mundo aí, um ótimo e abençoado dia para todos vocês. E esse programa, amores, amados, esse programa está vinculado com a nossa igreja maravilhosa, a nossa igreja, né? Assembleia de Deus Ministério Belém do Pará, que fica aqui no bairro Ipiranga, em São José. Então, quem quiser conhecer, nós temos cultos, né? Hoje, quinta-feira, a gente tem um culto às 7h30 e domingo a gente tem um culto às 19 horas. Então, venha fazer parte dessa igreja, venha conhecer um pouquinho mais. Esse lugar é lindo, é abençoado, é cheio da unção de Deus. Às vezes tu não sabe, né? Onde é que eu queria congregar em um lugar? Vem conhecer a gente, vem ver como a gente é aqui, né? A gente é uma igreja que está há 11 anos já, e se está há tanto tempo, né? Porque realmente tem a presença de Deus aqui, não é mesmo? E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo um convite para você todos os dias ser um pouquinho mais sábio, porque a gente está lendo Provérbios, né? Provérbios é um livro que está no Antigo Testamento. Ele foi um livro escrito, né, inspirado em Deus, mas escrito por Salomão. Salomão escreveu 31 capítulos, curiosamente, para a gente ler um por dia, né? E por que 31, Janice? Eu leio né? No dia 1º eu vou ler o primeiro capítulo, no dia 2 o segundo e assim por diante. Hoje nós estamos dia 14 e iremos ler Provérbios 14, né? E Provérbios é uma delícia, gente, é uma leitura, é um convite que se faz, uma leitura que não se finda, assim, a gente deve ler Provérbios 1 no primeiro dia, Provérbios 2 e no próximo mês fazer o quê, Janice? Reler, porque é tanta informação, é tanta coisa, que eu seria muito soberba se eu falasse, olha, eu li e entendi tudo, é impossível, mesmo por mais sábio eu digo, é impossível, porque cada vez que a gente lê, Deus traz uma nova experiência na nossa cabeça, porque a gente vai conseguindo entender Provérbios a partir daquilo que a gente já tem dentro da gente. Então, Provérbios é um livro maravilhoso, gente, eu não me canso, eu tenho outros livros que eu gosto, até estava pensando hoje o que eu vou ler depois, né? Em dezembro a gente vai ler algumas coisas, não vai ter um rito assim, vamos ler tal livro em dezembro, porque em dezembro, né, a gente vai ter, um mês atípico, onde a gente tem outros compromissos, mas a gente vai continuar lendo a Bíblia dessa forma aqui, que eu acho que é bacana para edificar a vida de vocês. A gente vai chegar um momento que a gente vai ler toda a Bíblia. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a Bíblia é tão grande, eu nunca vou conseguir ler ela toda. Mas se a gente pensar o seguinte, se todo dia você lê
uma página, vai chegar um dia que você vai ter lido ela toda, não é mesmo? Então vamos conversar, vamos começar, vamos ser diligentes. Provérbios 6 fala para a gente ser diligente, a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. E quando a gente precisa aprender, a gente tem que sentar e ler ou escutar. Então aqui a gente já está facilitando a vida de vocês, a gente está lendo para vocês e explicando, né? Para que vocês tenham uma absorção um pouquinho maior, porque a gente, né, tenta contextualizar, né? Não dá para fazer tudo, porque afinal é muito grande. Hoje eu passei num versículo que daqui a pouco a gente vai passar, no 14, que tem 2 linhas, e eu passei várias vezes, eu já li várias vezes Provérbios, e eu nunca tinha entendido aquilo ali, nem tinha entendido que eu não tinha entendido. Por que que tem essa abertura de visão hoje? Porque hoje eu tenho outros conceitos mais ricos, e eu fiquei uns 40 minutos em 2 linhas, e entendi, olha como Deus é lindo e maravilhoso, eu entendi as dificuldades que a minha filha está passando. Mas antes, oh meu Deus, vou chorar aqui, olha só, chorona. Antes eu vou dizer para você, vou fazer aqui, né? Faz parte da vida do cristão a gente fazer, né? A gente falar sobre as coisas que a gente fala, né? A gente fazer os depoimentos aqui para a gente poder, né? Mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona. Hoje, bem cedo, não era tão cedo, já estava amanhecendo, eu me ajoelhei e pedi, Senhor, me dá sabedoria para entender as dificuldades da Sofia. Ela está com 12 anos, com tantos desafios, né? Me dá sabedoria, Senhor, o que eu tenho que fazer, porque em vez de eu estar, parece que não estou indo no caminho certo, né? Eu quero entender, eu quero sentir as angústias dela, não sentir, mas eu quero poder ajudar ela a passar esse período com as angústias dela. E comecei a ler Provérbios para vocês aqui, né? Para passar para vocês, comecei a estudar e cheguei nesse versículo ali que depois eu vou ler para vocês, e ali tem a resposta. Ali tem a resposta. Deus é lindo e maravilhoso. E Ele sempre vai fazer isso. Então eu queria começar com vocês com uma oração para a gente apaziguar a nossa alma aqui, a gente entrar, né, dentro dessa atmosfera aqui, né, de a gente falar com Deus. E a gente precisa entender que é um lugar. Falar com Deus é um lugar. Então, às vezes, a gente não consegue entrar nesse lugar. Onde você esteja, entre no seu lugar de intimidade com o nosso Senhor. Pai querido, a gente lhe agradece, Senhor, por mais esse dia, Pai. Obrigada, Jesus, por o Senhor interceder por nós. Obrigada, Espírito Santo, por o Senhor sempre estar aqui comigo, conosco. Obrigada porque a gente pede e o Senhor dá, Senhor. Obrigada por mais esse dia. A gente lhe pede agora, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra nossa mente, para que a gente receba a sua palavra, Senhor, para que ela não seja uma palavra que só de um texto simples, mas que ela venha edificar o nosso ser, Pai, que ela faça diferença no nosso dia. A gente lhe pede isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Oh, meu Senhor, hoje vai ser forte, hein? Tô sentindo que hoje vai ser forte. Vamos ler, gente, vamos ler, né? Agora já estamos aqui, ó, 7h59, vamos ler 14:1. Vamos lá, nós estamos lendo Provérbios 14:1. Depois eu vou contar qual é o versículo que trouxe a resposta da minha oração hoje cedo com a Sofia. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos, né? A mulher sábia, ela tem que ter a boca comedida, tem que ter a cabeça voltada para as coisas de Deus e tem que ter o espírito sereno. Dessa mesma forma tem que ser o homem sábio. E quando a gente é assim, a gente vai edificar a nossa casa. E quando fala em casa, a gente tem que entender que nós temos 3 tipos de casa, digamos assim. Primeiro, a gente tem a casa física, que é aquela que nos protege, que é essa estrutura que eu estou aqui embaixo, né, que protege do vento, do frio, da chuva, casa física. Depois nós temos um lar, que é o lugar onde a gente se sente acolhido. Eu voltei para o meu lar, eu voltei para o lugar onde eu né, recarrego as minhas baterias. Esse é o lar, né? E depois tem a morada. A morada é o lugar onde, que é o que a gente tem que ter o foco, né, de ter. A morada é o lugar onde Deus habita, onde Deus, né, Deus tem um propósito para nós, onde a gente traz o nosso propósito junto com a nossa família e nossa estrutura física. Seria o conjunto de tudo bem feito, por exemplo, a morada. Então, aqui vamos ver vamos de novo falar aqui sobre a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, mas sua casa como um todo, não sua casa
estrutura, sua casa morada de Deus. Mas a insensata derruba com as próprias mãos, né? A mulher sábia, meus amados, ela se posiciona, ela ora, ela se cala, ela pede ajuda. Eu faço muito isso, assim, ó, Senhor, até aqui estou indo eu, depois daqui tem que ser o Senhor, porque eu não consigo, a minha carne não vai, meu entendimento não chega. Foi isso que eu fiz hoje. E ele responde, mas ele não responde daqui a uma semana, às vezes ele responde na mesma hora, gente. É tão gostoso isso, é tão gostoso seguir os caminhos do nosso Senhor. Você tem que seguir os caminhos do nosso Senhor para sentir isso que a gente sente, meu Deus. Eu queria passar isso para vocês de uma outra forma, né? Mas não tem como, tem que ser vivendo, é lindo demais. Quem anda em retidão teme ao Senhor, mas o que anda no caminho tortuoso, esse o despreza. Qual é o caminho de retidão, né? O caminho de retidão é o caminho reto, o caminho do Senhor, os caminhos de Deus. Então, quem consegue andar nesses caminhos, ele teme ao Senhor. E não é ter medo do meu Senhor, é ter extremo respeito. Quando eu falo temer ao Senhor, é ter extremo respeito. E como é que eu posso ter extremo respeito a Deus? Né? Amando o que ele ama e odiando o que ele odeia, né? Oh, gente, mas como é que eu vou saber o que Deus ama? Deus ama gente, Deus ama as pessoas, ama a gente, Deus ama a sua criação. Então, se a gente ama a criação de Deus, a gente já começou a amar, né, tudo aquilo que ele ama. E, Janice, o que ele odeia? Tá lá em Provérbios 8:13. Deus temer ao Senhor, vamos lá ler de novo, 8:13. Opa, tá grudada a minha folha aqui. Oh, meu Deus. Ó, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Daí tá escrito: eu odeio, Deus odeia a soberba, a arrogância, o caminho e a boca que fala perverso. Aquela boca que é uma boca ímpia, né? Uma boca que não derrama bênçãos. Então, se eu tenho que odiar aquilo que Deus odeia, a gente vai estar temendo ao Senhor. 3. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios protegerão. Vocês perceberam que Provérbios ele é escrito por uma linguagem de paralelismo? Ele fala uma coisa e depois ele fala outra. Isso é uma linguagem de paralelismo, né? Então aqui está falando, na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba. E qual que é a vara da própria soberba do tolo? É a própria língua. Então com a própria língua dele, ele vai ser punido, mas os lábios dos sábios os protegerão. Por quê? Porque o sábio vai sempre derramar aquilo que ele está cheio, e o que ele está, né? O sábio, para ser sábio, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que fazer aquilo que ele, né, tem que discernir, ele tem que entender, depois ele tem que agir. E o sábio também tem como característica, tem pensamento do alto, pensamento das coisas de Deus, tem a boca comedida, espírito sereno. Então esse sábio, né, quando ele fala, tudo que ele fala é gostoso ouvir um sábio, a gente para ouvir um sábio, tu sente assim que ele derrama, transborda, porque ele transborda conhecimento que vem do céu. Então a boca desse sábio sempre vai falar coisas assim, né? 4. Quando não há bois, o celeiro está vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Quando fala assim, ó, quando não há bois, aqui está remetendo a trabalho. Então, quando não há bois, quando não há trabalho, o celeiro está vazio. Pela força do boi, a abundância e colheita, né? E aí a gente volta lá em Provérbios 6, que fala da diligência, do preguiçoso, né? Então, se nós temos que ser essa força de trabalho, a nossa família depende disso, você depende disso, né? Nós precisamos ser essa força de trabalho que traz de verdade, né? Que vai abençoar a nossa família, então que vai dar abundância a colheitas, né? Então a colheita, ela exige sacrifício. Ela exige sacrifício de eu plantar, de eu levantar cedo. Olha, eu estou plantando na vida de vocês hoje. Eu estou plantando os provérbios na vida de vocês. Será que eu que vou colher? Não, né? É isso que é ser cristão. A gente plantar na vida dos outros e a colheita vem para os outros e aí acaba derramando de alguma forma, porque a comunidade vai ficar mais sábia, a igreja vai ter mais pessoas sábias juntos. Então, nós aqui estamos lendo Provérbios, Provérbios 14, e a gente está falando sobre sabedoria para quem está entrando agora.
A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentira. Então a nossa boca sempre tem que ser fonte de verdade, né? Aqui está falando muito, a sabedoria está falando que a gente tem que ser a verdade, né? E a verdade está dentro daquilo que Deus ama, e a mentira dentro daquilo que Deus abomina. Lembra que a gente leu agora no Provérbios 8:13? Então está falando que a boca da testemunha tem que ser uma boca que fala a verdade, né? Até porque Deus sabe de tudo. Então, às vezes, né, as pequenas, eu quero falar um pouquinho sobre a verdade e a mentira. Às vezes a gente acha que a mentira é só aquela coisa grande, tipo, não fui eu que fiz, ou não sei, né? Eu não fui. A gente acha que a mentira é isso, mas a mentira é muito além disso. E a gente precisa ter clareza, né, nas coisas. Por exemplo, se alguém me liga, ô, Janice, eu tô te esperando, e eu digo, não, eu já tô indo, mas eu tô dentro da minha casa, eu já tô indo ou não? Eu até tenho a ideia de estar indo, mas eu não estou de fato indo. Isso é uma pequena mentira. Então a gente tem que começar a cuidar, a vigiar aquilo que a gente pensa e a gente fala. Então assim, quando eu falo, eu já estou indo, se eu estiver de verdade no caminho, eu já estou indo. Mas se eu ainda estou recolhendo a minha bolsa, minhas coisas, eu estou na intenção, mas eu ainda não estou indo. E a gente tem que entender que a gente tem que começar a fazer uma limpeza, né, nas coisas. Às vezes a gente fala assim, não, tô chegando aí, nem saí de casa ainda, como é que eu tô chegando? Então, a gente precisa entender que a mentira, ela é, né, tem um ditado que eu gosto muito, que eu falo muito lá em casa, que eu digo, quem rouba um milhão. Quem mente um milhão. E a mentira, ela é algo que ela vai se avolumando na nossa vida e ela vai tolindo. Talvez você não esteja recebendo aquilo que Deus tem para te dar, porque você está vivendo com uma vida cheia de mentiras. Então não seja essa pessoa que vive com uma vida cheia de mentiras. Seja uma pessoa que limpe a tua fala tem que ser verdadeira. A tua fala tem que ser limpa. Não deixe essas coisas ficarem interferindo, impedindo de você chegar nas bênçãos de Deus. 14:6. O zombador procura sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Por quê? Porque o sábio sempre está aberto. O zombador não está aberto. 17. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. E a gente já falou ontem, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Então, se você está numa presença de insensato, fuja, porque esse meio pode te corromper, né? Aquela coisa, eu tô de dieta, tô fazendo uma dieta, tô aqui, né? Ou tô fazendo um jejum, tô aqui focada para um resultado. Se eu começo a andar com um povo que só sai para comer, que todo dia vai jantar fora, eu não vou conseguir cumprir meu propósito. Então, a gente precisa se alinhar com aqueles que conhecem o nosso propósito. Então, assim, eu tô querendo viver na vida reta, aqui nos caminhos de Deus, eu preciso andar com essas pessoas, porque se eu andar com as pessoas que estão lá no mundo, que se encontram, que vão para balada, eu não vou conseguir me manter no foco. Então, a gente tem que pensar, e aqui tá fuja da presença do insensato. Então, não seja esse insensato. Abandone a insensatez de uma vez, você que é insensato. E quem que é o insensato, Janice? O insensato é aquele que até tem um conhecimento, mas ele é aquele que fala, eu sou assim mesmo, eu sou 8,80, comigo é 8, eu falo isso porque fui muito isso. Comigo é 8,80, ou eu sou muito quente ou eu sou muito gelado. Não, gente, não é assim. Isso aí não é ser sábio, isso aí é ser insensato. Tudo que está nos extremos é perigoso. Então, comer demais é perigoso, comer de menos é perigoso, tomar muita vitamina é perigoso, tomar pouca vitamina é perigoso, tomar muita água é perigoso, tomar pouca água é perigoso. Então, os extremos todos são perigosos. Então, não seja uma pessoa que vive nos extremos. Então, seja uma pessoa comedida, né? Então, é isso que eu sábio, é uma pessoa comedida. 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, né? O seu caminho é o seu propósito. Mas a insensatez dos tolos é enganadora, né? Os tolos, eles sempre vão estar na sua tolice. E a insensatez dos tolos é enganadora. Outra coisa que me veio aqui, os tolos sempre vão te julgar, né? Vão julgar por que eu estou acordando cedo e lendo provérbios. Outro dia alguém perguntou, você ganha para isso? Não perguntou para mim, não foi direto para mim, né? Porque não entende aquilo que a gente está fazendo aqui. Então, os tolos, né? E às vezes a gente é tolo numa área e não é tolo no outro. Então, às vezes a gente faz umas perguntas, faz umas colocações, então a gente tem que entender, né, que a insensatez do tolo é enganadora. Às vezes falam, não, mas por que você não faz isso? Então, a gente tem que entender que também devemos buscar, né, o conhecimento na fonte e às vezes com bons conselheiros, não com os tolos. Temos que cuidar, vigiar isso aqui, ó.
9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. A gente tem que ser aquele reto que sempre vai olhar a parte boa da coisa. E os insensatos, aqui está falando insensato, está falando zombadores, né? Quem são os ímpios? A gente vai ouvir. Então, todos eles são pessoas, os insensatos, zombadores e os ímpios, todos eles conhecem o caminho, mas eles decidem não andar por ele. Então a gente tem que entender, né? Se a gente está fora do peso, a gente conhece que a gente está comendo errado, mas a gente decide não andar certo. E aí você está sendo tolo nessa área. Muito embora você seja muito experiente, muito sábio em outras áreas, tem que dar uma olhada naquilo que você não está conseguindo vigiar. E aí tem que olhar mais, porque tem consequências isso, né? 10. O coração conhece a sua própria amargura. E da alegria que se sente, os estranhos não poderão participar. O coração conhece a sua própria amargura. Esse aqui está ligado com o que eu vou falar depois. O coração conhece a sua própria amargura. Só o nosso coração conhece. Só a gente sabe o que a gente passa. Só nós e Deus. Mesmo o melhor amigo, a mãe, o pai, eles não conhecem porque eles não têm como sentir aquilo que a gente sente. Então, o coração conhece a nossa própria amargura. E da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar, porque os estranhos não estão dentro da nossa intimidade. É só nosso Senhor Deus, né? 11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Isso que eu estudei hoje. Eu digo, não estou entendendo isso aqui, Senhor. Eu vou estudando, né? A casa dos ímpios será destruída. A casa está falando de uma estrutura, mas a tenda dos retos florescerá. A tenda é algo que não é uma estrutura sólida, né? A tenda é uma coisa, vamos imaginar uma tenda é como uma barraca, né? Então, ela não tem uma estrutura tão forte como uma casa, mas aqui está dizendo que mesmo na simplicidade, a tenda dos retos florescerá. A tenda também pode ser o nosso coração, nosso corpo, né? Nossa mente. Então, aqui o que fala? Que a casa dos ímpios será destruída. A casa, mesmo que ele tenha, né, uma casa forte, será destruída porque ele é um ímpio. E isso é uma promessa de Deus. Então, a gente tem que entender. Mais tempo ou menos tempo será destruída. Mas a tenda dos retos florescerá, crescerá com vida, né? Mesmo que seja uma casa mais simples. 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então eu tenho que ter atenção com isso. Eu tenho que ter atenção aos caminhos que eu estou andando, né? E aí me parece, olha aqui, lá no 1, parece no 3, fala, né? Confia ao Senhor de todo o seu coração, não ser firme no seu próprio entendimento, né? Fala isso, por quê? 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, porque às vezes o nosso entendimento é enganoso, o nosso coração é enganoso. Então a gente precisa aqui estar falando, há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é um caminho de morte. Então a gente precisa, né, confiar no Senhor e não confiar no nosso próprio entendimento, que pode ser que esse caminho seja de morte. 13. Até no riso o coração... esse aqui que eu estudei hoje, que me trouxe a resposta para a situação da Sofia, olha só. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O que é isso, né? Até no riso o coração pode ter dor. O que quer dizer? Que as nossas sensações são muito oscilantes, né? Hoje a nossa alegria, então, somos alegres, daqui a pouco nós somos tristes, a gente tem, né? Nossos sentimentos oscilam demais. E eu vejo muito isso na minha filha de 12 anos. Então, tem hora que ela está na euforia, outra hora ela está na depressão. É muito rápido, assim, essa oscilação. Mas no coração, no fundo do coração dela tem muita agonia, tem muita aflição. E aí a gente tem que entender, olha só, vamos ler de novo. Até no riso o coração pode ter dor. E o fim da alegria pode ser a tristeza. Mas aqui diz uma outra coisa que não está escrita, mas para quem entende as palavras de Deus, mas se você tem o coração firme na palavra de Deus, entende que Ele está junto contigo e que tudo aquilo que tu vai passar é por conta da vontade dEle, porque Ele enxerga algo que tu enxerga, Ele escuta algo que você não escuta, você consegue se passar pelo alto e pelo baixo da tua vida com tranquilidade. Então foi isso que eu ensinei para minha filha. Filha, e ela estava fechada ao conhecimento, ela estava fechada, ela está brava comigo, porque ela foi repreendida, então a gente precisa ser sábio. Então imagina, a gente tem que entender, né, que nem todo mundo vai alcançar esse entendimento. Eu tenho 50 anos, a Sofia tem 12,
né? E eu tento com amor no coração e peço, filha, coloca amor nas minhas palavras, porque a mãe quer te ajudar e quer te ensinar, então quer abreviar um caminho. Às vezes a gente tenta fazer isso e nem sempre a gente consegue, né? Não abreviar não é pular etapas, mas ela não precisa passar por tudo aquilo que eu passei para conhecer o que eu tenho hoje. E isso faz parte da sabedoria, que a gente aprenda com as coisas que a gente vê. Então eu tentei falar para ela, filha, você precisa ter a tua alegria em Deus, não na conversa das amigas, não nessa angústia. E aí a gente foi conversando, 40 minutos de conversa, e ela soltou os braços, ela estava fechada, o corpo fala, né? Ela estava com os braços cruzados, com a sobrancelha cerrada e fechada que eu estava falando. Eu digo, abre esses braços, receba aquilo que eu estou falando, eu não estou aqui te brigando, não estou, né? Eu estou aqui tentando te ensinar. Então, abra-se para o conhecimento. E é isso que eu peço para vocês hoje. Abram-se ao conhecimento, abram-se ao novo. Não é fácil, né? Porque o lugar que a gente está é um lugar que a gente tem conforto. Então, saia dessa zona de conforto e vamos conhecer o novo. 14, vamos lá, porque a gente está aqui, o tempo passa. 14. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo próprio proceder. Aqui o bom, né, é a lei da semeadura. Eu planto o mal, vou colher o mal, planto o bem, vou colher o bem. É assim que funciona. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O ingênuo é aquele que não é o ímpio nem o insensato, né? E nem o zombador. O ingênuo é aquele que ainda não tem todo o conhecimento, é o mais novo, né? Às vezes não é mais novo em idade, mas é novo em conhecimento, tá faltando conhecimento. Então, esse ingênuo, ele dá crédito a tudo que se diz, né? A gente vê muito isso nas crianças, nos adolescentes, né? Tudo aquilo que se fala, os professores falam no colégio é lei para essas crianças, é mais ou menos isso. Então a gente tem que ter cuidado, né? Refletir antes de dar um passo. A gente tem dúvida, busca na palavra de Deus, foi isso que eu fiz hoje. Se ainda assim não sei, busque bons conselheiros. Como é que eu sei se um conselheiro é bom? Vamos ver o fruto dele, né? Por exemplo, eu quero montar uma padaria. Para vocês entenderem, e vamos fechar essa história do conselheiro, vocês vão aprender agora, nunca mais vão esquecer. Eu quero montar uma padaria. E eu preciso saber se padaria dá dinheiro, bom pão. Eu devo perguntar se padaria é um bom negócio para quem tem uma borracharia ou para um dono de padaria. Eu não posso perguntar para um dono de borracharia se padaria é um bom negócio, porque ele conhece de borracharia. Então, eu preciso perguntar, quando eu precisar de um conselho, eu preciso ir buscar numa pessoa que tem os frutos daquilo que eu gostaria. Nem sempre a gente tem essa pessoa em volta da gente. Então, o que eu devo fazer? Eu devo buscar, às vezes, na internet, o meu pastor, a minha pastora, né? Às vezes, na internet, eu faço algo que é surpreendente que acontece comigo. É porque eu estou muito ligada ao Espírito Santo. Eu digo, Espírito Santo de Deus, preciso dessa resposta. Foi o que eu fiz hoje, preciso dessa resposta, e na Bíblia veio a resposta, veio um entendimento, uma coisa que eu já tinha lido várias vezes, nunca nem tinha lido, não tinha nem assinalado esse versículo para vocês terem uma ideia, e foi ali que veio a resposta. Abriu-se meus olhos para a resposta. Então, e o conselheiro, gente, não é para que a gente escute e mude toda a nossa ideia. O conselheiro serve para me ajustar a minha rota, para ver se aquilo que eu estou... Não, que isso que eu estou... Porque às vezes o conselho é tão errado que tu vê que o que você está fazendo está certo. Então, você tem que ter essa sabedoria. 16. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. O tolo, né? O tolo vive na tolice. O tolo é amigo da vara. Né? O sábio é cauteloso e se desvia do mal, fuja da aparência do mal, 2 Tessalonicenses 5:22. Fuja da aparência do mal, tudo aquilo que tem aparência do mal, já não tá assim, o espírito já dá um negocinho, eu saio fora. Eu fujo da aparência do mal. Hoje eu decido com as lutas que eu quero lutar. Tem luta que eu não vou entrar. Para que eu vou entrar numa luta? Já tem tanta coisa para resolver na minha vida, né? Eu prefiro ser feliz do que entrar em lutas desnecessárias, né? 17. Quem logo se irrita comete loucuras e aquele que tem más intenções será odiado. Quem logo se irrita comete loucuras. Quem logo se irrita é aquele que não tem domínio próprio, né? Não, que é um dos frutos do Espírito, né? Lá de Gálatas 5:22. Quem logo se irrita comete loucuras, ele não tem o controle dos seus sentimentos. E aquele que tem más intenções será odiado, né? Chega um tempo. É uma outra coisa que eu sempre tenho comigo. Primeiro eu penso, todo mundo é bom, de primeiro. É o meu pensamento com as pessoas. Todo mundo é bom. Porque ele é bom em alguma coisa, mesmo que não seja bom em tudo, é que nem eu. Em alguma coisa eu sou boa, muito embora os outros achem que não, né, em outra parte, mas todo mundo sempre tem uma coisa boa para nos passar. E
chega um momento, né, que as pessoas começam a mostrar quem são. Então, nunca leva tempo demais para as pessoas mostrarem quem realmente elas são. Então, eu dou a possibilidade, eu sempre chego numa relação de amizade, né, de qualquer tipo de relação, acreditando que a pessoa é boa. Porque ela é uma criatura de Deus, a gente tem que amar todas as criaturas, né, ou criação, ou filhos, né, de Deus. Mas nunca, sempre vai, a pessoa sempre vai mostrar quem de verdade ela é. Então, e aquele que tem más intenções será odiado, aqui está falando, e será odiado pelo aquilo que fez, né? 18. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os ingênuos herdam a tolice, né? Os ingênuos são aqueles que não sabem nem buscam saber. E os prudentes, né? Aquele que faz com conhecimento, com cautela, se coroam de conhecimentos. 19. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. Aqui é uma promessa de Deus. Olha, os maus se inclinarão diante dos bons, porque Deus sempre vence. Deus sempre vai vencer. E qual lado que você está jogando? Não jogue no dia do culto no lado de Deus e durante o resto da semana no lado do inimigo, das forças do oculto e das trevas. Então, qual lado que você está jogando? Os maus, né? Os maus se inclinarão diante dos bons, é uma promessa de Deus. E os ímpios farão súplicas junto às portas dos justos. Ô, meu Senhor. 20. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos, né? O pobre de conhecimento, de relacionamento, não é o pobre de dinheiro aqui, né? É o pobre que não tem ninguém por perto porque ninguém suporta estar com ele. Então, o pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos, né? Agora me veio aquela passagem, né, da botija de azeite lá, aonde a viúva, né, tinha que buscar nos vizinhos as botijas, porque, né, o profeta falou, vai, busca, né, quantas vasilhas tu conseguir que a gente vai encher essa botija de azeite. E ela conseguiu porque ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Então aqui está dizendo, ei, né, qual é o tipo de relacionamento, né, que você tem? Se você não está tendo relacionamento, você não está sendo sábio para ter as pessoas perto. Então, quem são as pessoas que estão perto? Quantas pessoas estão perto? Faz uma festa de aniversário aí, convida as pessoas a ver se elas vêm. Então a gente tem que pensar nisso, numa festa de aniversário, se eu convidasse, quem viria? Eu tive uma grata surpresa no meu aniversário, eu enchi um salão de festa, foi tão lindo, nossa, fiquei tão feliz, porque a gente colhe, né? Isso foi uma colheita. Aqui, 21. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. 22. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam bem. Então, quem planeja o mal, ele está fora do caminho, né? Então, por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal? Claro, mas haverá amor e fidelidade para os que planejam bem. Então, a gente tem que ser aquele, fale aí, eu sou aquele que planejo bem, da minha boca só sai vida. Seja essa pessoa. 23. Em todo o trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à pobreza, né? Aqui precisamos ser diligentes. Aqui está falando daquele que fala e não faz. Sejamos aquele que faz e nem fala. Porque às vezes as pessoas querem falar quem são. A gente tem que mostrar quem é. A gente não tem que falar quem é. Eu não vou falar quem eu sou, eu vou mostrar quem eu sou. E aqui está aqui, ó. Em todo o trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à pobreza. 23, a gente acabou de ler. Agora 24. Para os lábios, a riqueza é coroa. Para os sábios, Janice, para os sábios a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice, né? Os sábios vão ter... Qual é a coroa do sábio, né? Uma coroa dourada na cabeça, uma coroa prateada na cabeça. São dias fartos nesse mundo com paz, está escrito lá em Provérbios 1. Quem tem, né? Quem escutar a sabedoria vai ter dias longos e paz. Então, qual é a coroa do sábio? É viver muito nesse mundo e com paz, não é o que a gente quer? Se você viver muito com sabedoria e paz, você não está sendo próspero e rico em tudo? Então, é isso que está falando, né? 25. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Tá falando da mentira aqui. 26. Quem teme o Senhor, quem tem extremo respeito ao nosso Senhor, tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Né? Aquele que se esconde esconde na sombra do Altíssimo, é aquele que tem temor ao Senhor. Então é sobre isso que está falando, aquele que teme ao Senhor, né? Tá falando sobre isso.
O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas a falta de povo está a ruína do príncipe. Né? Um rei sem... Já imaginou você reinar e não ter povo? Então, na multidão do povo está a glória do rei. A glória do rei é quem que está me seguindo, né? Quem está me seguindo? Eu sou rainha da minha casa. Quem que me segue? Então, na multidão do povo está a glória do rei, mas a falta do povo está a ruína do príncipe. É isso que está falando. Quem está te seguindo? Quem que segue, quem que, né, segue aquilo que tu fala. Então isso é bacana, a gente precisa fazer, a gente precisa sempre estar conferindo quem somos e o que estamos falando. Meu Deus, está acabando meu tempo. 29. Quem tarda em irar-se é grande entendimento. Quem tarda em irar-se, quem quer dizer que tem controle do sentimento. Mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. 30. O ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é a podridão. A inveja, então não sejamos invejosos, a inveja é a podridão dos ossos. O ânimo sereno, né? O sábio tem essa característica, ele tem a alma serena, o ânimo sereno, né? 31. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Quem que o criou? Deus, né? Mas o que compadece do necessitado honra a Deus. 32. O ímpio é derrubado pela própria maldade, mas o justo até a morte tem esperança. 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. A tolice sempre vai ser manifestada. A justiça, 34, é glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O pecado, sempre, né, cair das grandes nações pelo pecado, né? 35. O servo prudente recebe favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. Amados, a gente leu 14, agora tive que correr no final, porque eu nem vi que passou tão rápido. Eu comecei a falar muito no começo e, né, demorei para terminar. Mas o que eu preciso que vocês entendam, coloquem amor nas minhas palavras, que não tem como a gente receber um conhecimento e entrar com novos conhecimentos se a gente não parar de estudar. Não tem como. Então eu preciso parar de escutar coisas do mundo, ficar na internet e estudar. Não tem outro jeito. E aí, para eu conhecer, ainda tem que pedir. E ainda a palavra de Deus, ela é a seguinte, eu ainda digo, Senhor, abre meu coração, vem Espírito Santo, age em mim, que eu consiga ler pelo Espírito, não pelos olhos humanos. Me dá esse entendimento, é isso que eu tenho que fazer. Então, é um livro que nunca se cinde, a gente nunca vai acabar de ler esse livro. Eu vou ler pro resto da minha vida e ainda vou estar carente de entendimento. E esse é o meu desejo, que você tenha mais sede da palavra de Deus do que uma água, que você tenha mais fome da palavra de Deus do que da comida, que você tenha vontade de estar próximo do nosso Senhor. Gente, 8h28, vou fazer uma oração aqui para nós encerrarmos. Estou feliz demais de estar com vocês. Depois a gente vai colocar de novo um hino para encerrar aqui, mas na internet nós vamos fazer uma oração e vamos encerrar para que o nosso dia de verdade comece bem. A gente está aqui, né, fazendo a premissa do nosso dia, nossa primeira hora. Minha primeira hora já passou faz tempo, mas eu estou aqui passando a primeira hora com vocês aqui para que a gente possa começar com o entendimento que vem do céu. Relaxa um pouquinho aí, acalme seus ânimos, peça para Deus estar presente contigo agora. Ele já estava, mas pede para que Ele tire toda a distração, né? Dá uma respirada funda 3 vezes aí, vamos fazer. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, agradecendo pela Tua palavra, pelo Teu entendimento que nos trouxe através dessa leitura de Provérbios 14. Obrigado por nos lembrar da importância de caminharmos em retidão e de buscar os conselhos sábios e de sermos prudentes em cada passo que damos, meu Pai querido. Que o Senhor nos ajude a sermos cautelosos e a nos desviarmos do caminho do mal, a fugirmos da aparência do mal. Pai querido, que não nos permita confiarmos, Senhor, no nosso próprio entendimento, mas sempre buscar a direção que vem de Ti, Senhor. Que possamos ser aqueles que edificamos o nosso lar, a nossa casa e transformamos a nossa casa na morada onde o Teu amor habita. Que possamos fugir da presença do insensato e evitar os caminhos que nos levam à perdição. Nos ensina, Senhor, a cultivar a prudência, a refletir antes de cada decisão e de viver de acordo com a Tua sabedoria.
Abençoa, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa leitura, Senhor, e que a palavra toque no coração de cada um e que possamos todos crescer em entendimento, transbordando a Tua verdade em nossas vidas e na vida das pessoas que temos ao nosso redor. É no nome santo de Jesus, Senhor, que nós te pedimos e que nós te agradecemos, que nós já confiamos que tudo vai seguir conforme a Tua vontade. Lhe agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje eu falaria um dia inteiro. Estou animada hoje. Amados, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Que vocês façam uma ótima quinta-feira. Hoje é dia de culto aqui na Assembleia de Deus, aqui no bairro Ipiranga. Venha nos visitar. Venha ver que lindo é o nosso culto. Né? É uma família, uma grande família aqui. A gente espera vocês, né, nesse culto maravilhoso de hoje. Nós estamos na campanha de cura e libertação. Então, agora nós vamos deixar o pessoal da rádio com louvor e o pessoal da internet aqui. Sintam-se abraçados e abençoados por Deus. E amanhã nós estaremos lendo. Amanhã é feriado, mas continuaremos a leitura de Provérbios 15 amanhã. Amém? Que Deus abençoe cada um. E me despeço aqui da rede agora e vou passar mais uma vinheta aqui na nossa rádio, mais um lembrete.